Se você se deparar com um acidente, você sabe o que deve ser feito? Ou melhor, o que não deve ser feito? Eu converso agora com o bombeiro militar Jailton, que vai falar um pouquinho mais para nós sobre os principais procedimentos diante de um acidente de trânsito. Mediante um acidente de trânsito, o ideal é que as pessoas, em primeiro lugar, tenham consciência de que Pimenta Bueno tem uma equipe de resgate. Tem um bombeiro, tem um pessoal preparado para essa função. Então a primeira coisa que você deve fazer no local de um acidente, caso esteja só, é sinalizar imediatamente o local do acidente. Essa é a primeira coisa que você deve fazer, cuidar primeiro de sua segurança, isso é essencial. Você não pode simplesmente se aproximar do acidente sem antes verificar os riscos que ele oferece para você. Então é fundamental que você primeiro cuide da sua segurança para não se tornar uma vítima em seguida, junto com as demais que ali estão. O que poderia oferecer risco à segurança próximo de um acidente? Um acidente, o cenário de um acidente, normalmente oferece vários riscos. Tem uma série de circunstâncias que são perigosas para aquela pessoa que está envolvida no acidente e para que vai prestar o socorro. Uma delas, por exemplo, é o risco de um fogo repentino no veículo que terminou de capotar, é um exemplo, né? Ele, de repente, um carro não explode, como você vê no filme, mas ele pode queimar de maneira repentina por causa do vazamento de combustível ali durante a capotagem. É um dos riscos. Um outro risco muito comum é o risco de choque elétrico. Quando o veículo bate num poste e aí os cabos de energia caem sobre o veículo, também é um outro risco. Mas um risco muito, assim, aparentemente simples, mas pode acontecer bastante, é o risco de contaminação por secreções da vítima e pelo sangue. Então é fundamental que a pessoa que for prestar auxílio a uma vítima de acidente, caso essa esteja sangrando ou esteja com algum tipo de secreção, é fundamental que você tenha muito cuidado ao entrar em contato com esse tipo de substância humana. No caso de acidente em BR, principalmente em curvas, qual o principal procedimento? Numa rodovia é essencial, primeiro, se for logo após uma curva, você deve imediatamente sinalizar o acidente antes da curva. Não deixe para sinalizar depois da curva. Então, se o veículo capotou, saiu fora da pista, menos mal, você parando no acostamento, ligando ali o alerta do veículo é o suficiente. Caso os veículos envolvidos estejam na rodovia, é fundamental que você vá antes da curva e sinalize 50 metros depois dela. Não tenha pressa em agir antes de sinalizar. O fato de não sinalizar pode realmente trazer uma consequência pior e um segundo ou até terceiro acidente. O que a gente vê que acontece com frequência, no caso de acidente com veículos, são pessoas que estão dentro, os usuários dentro do veículo, sendo retirados pelos populares. É correto esse procedimento? Olha, o ideal é que não retire a vítima até que a unidade de resgate chegue. Agora tem várias circunstâncias. Digamos, por exemplo, que você está num lugar em que o acidente, onde aconteceu o acidente, não funciona o telefone celular, né? Digamos que o telefone celular não funcione e que vai demorar o resgate chegar, porque de repente tem que passar alguém, você que pedir, que chegue na próxima cidade, isso demora. Então, às vezes, faz necessário que a própria pessoa socorra a vítima, num caso como esse. Aí, esse procedimento, é ideal que você tenha conhecimento, você adquire conhecimento, como, por exemplo, não mover bruscamente o corpo da vítima, não tirar ela de qualquer maneira da ferragem. Primeiro você tira os ferros de sobre a vítima para depois tirar ela. O ideal é aguardar o resgate. Se você souber que o resgate não vai demorar mais do que, por exemplo, numa rodovia, a demora em média é de 15 a 20 minutos, né? Dependendo da distância, mas a demora em média é esse. Se você vai demorar até um período como esse, você pode aguardar o resgate com tranquilidade. Mas evite mover a vítima bruscamente, para evitar o agravamento de lesões. Isso é fundamental. Há vários casos de vítima com lesões permanentes por causa de movimento brusco no local do acidente. Jailton, no caso de fraturas expostas, hemorragias externas, qual o procedimento? Você pode encontrar a vítima com a hemorragia externa e com a fratura exposta. Primeiro, você não pode, hipótese nenhuma, tentar, por exemplo, recolocar o osso no lugar, né? E não pode transportar ninguém que esteja com uma hemorragia intensa. Isso é fundamental. Primeiro você tem que conter a hemorragia. Então, se o osso está para o lado de fora, que nós chamamos de fratura exposta, o procedimento inicial é limpar o ferimento, colocar uma compressa molhada em cima, contendo a hemorragia, e em seguida imobilizar naquela técnica que é muito conhecida, com 2 talas, né? Usar também, aliás, ataduras. Isso é fundamental. O que é importante para você, quando for atender alguém, é não transportar ninguém sangrando, não transportar ninguém
antes de mobilizar e principalmente se estiver com parada respiratória, porque se você demora mais de 5 minutos para chegar no pronto-socorro com a vítima sem respirar, fatalmente essa pessoa morre. Então é fundamental reanimar a respiração, conter a hemorragia, imobilizar a fratura antes de transportar. A dica que você deixa para a população para evitar os acidentes, sabendo que na nossa cidade está acontecendo com frequência muitos acidentes. É fundamental, Pimenta Bueno está tendo uma média de 2 a 3 acidentes por semana, é a maioria de natureza grave. O ideal é que você, como motorista, dirija a uma velocidade de no máximo 60 km por hora na nossa cidade, por causa da falta de sinalização, do número excessivo de veículos que aumentou. Então a velocidade com segurança é 60 km por hora. Outro detalhe, não deixe de usar o cinto de segurança. A maioria dos acidentes que nós atendemos com vítimas fatais é porque não usava o cinto ou não usava o capacete no caso das motos. Use sempre o capacete, é um instrumento que ele não é feito para evitar multa. Pelo contrário, ele é feito para proteger a caixa craniana do indivíduo. Então, a atenção é fundamental. O uso de equipamento obrigatório também é fundamental na diminuição do efeito do acidente. Agora, o que evita de fato um acidente mesmo é principalmente a atenção do motorista.